Salve, salve nação, Diário Rubro Negro na área, trazendo algumas informações do Flamengo para vocês. Zagueiro Léo Ortiz falou aí sobre a demissão do técnico Felipe Luiz e deu aí uma alfinetada no José Boto. Vou falar também sobre a zoação do Flamengo aí para cima do Flu CC após o título do Campeonato Carioca. Vou falar também sobre José Boto, essas e outras informações aqui agora nesse vídeo. Mas antes de começarmos, peço para você se inscrever, deixar o like, acionar o sininho das notificações, não opção todas, para na hora que eu postar um vídeo, a plataforma do YouTube notificar vocês. Bem, nação rubro-negra, Flamengo campeão no Campeonato Carioca, pela 40ª vez aí, né? O Flamengo se tornou o único time carioca aí a conquistar 40 títulos. E os maiores campeões cariocas são Flamengo com 40, Fluminense com 33, Vasco com 24, Botafogo com 21, América do Rio com 7, São Cristóvão e Bangu com 2 títulos. Esses são os únicos times aí que já conquistaram o Campeonato Carioca. E após o título, após a conquista do título, o Flamengo deu ali uma provocada no Flu CC, né, gente? O Flamengo fez uma provocação nas redes sociais, um post com essa foto aqui, ó. Vice de novo. Como vocês sabem, o Fluminense perdeu para o Flamengo em 24, em 23, 25 e agora em 24, né? Não, 25 e 26, né? Já tinha perdido 21 e 20. Então o Flamengo aí dando essa zoada no Fluminense. E esse C com C maiúsculo aqui, gente, Czão grande aí, é por conta do Fluminense ter jogado a Série C. Então o Flamengo ele já aproveitou ali, já deu essa zoada no Fluminense e espantou a crise, né, meus amigos? Nação rubro-negra, o Flamengo estava em crise, espantou um pouco a crise. Agora a gente vai ter os principais campeonatos aí, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, para a gente tentar ser campeão. Uma coisa eu garanto para vocês, 2023 não vai se repetir, tá, gente? Ainda falando sobre o Campeonato Carioca, o zagueiro Léo Ortiz, ele falou aí sobre a demissão do Felipe Luiz, sobre as palavras do José Boto no vestiário, e o zagueiro, ele falou aí um trecho internamente pelo diretor de futebol José Boto, foi o sintoma aí mais claro de que a sinergia entre os jogadores e o dirigente português ainda está distante, tá, gente? A pergunta que Ortiz respondeu foi sobre o fato de Boto ter dito aí que o elenco não soube aproveitar a liberdade que Felipe Luiz deu, né? Que o técnico ele abusou, ele soltou muitos jogadores, né? Ele deu confiança aos jogadores, os jogadores não passavam. E aí o Léo Ortiz falou a seguinte frase: se existia algum problema, por que não foi falado antes? Por que esperou o Felipe Luiz para falar os jogadores? Eu falo tranquilo, o Felipe sempre deu liberdade e foi dessa maneira que ganhamos tudo o ano passado. Ou você acredita nessa maneira, ou você não acredita, não pode só acreditar quando ganha. O Felipe Luiz sempre deu liberdade, mas nunca deixou de cobrar. Do mais novo ao mais velho. Não é à toa que tudo o que ele conquistou com o elenco do Flamengo, disse aí o zagueiro Léo Ortiz. O próprio zagueiro admitiu ter ficado triste pela forma como foi tratada aí a demissão do técnico, né? E na outra ponta aí do gramado, no Maracanã, Boto empurrava aí para o presidente Luiz Eduardo Batista Ubap a responsabilidade de reafirmar ou não que o diretor seguirá firme no cargo diante dos acontecimentos recentes sobre os jogadores aí. O português foi mais direto aí, e ele falou a seguinte frase: e de fato, se tinha uma coisa que o jornalismo queria saber de BAP, era esse contexto dos bastidores. Para além do áudio vazado, aí a declaração diante do Conselho Deliberativo, o BAP inclusive acompanhou a disputa de pênaltis aí ao lado de José Boto, tá, gente? O presidente tentou fugir de praticamente todas as perguntas relativas a Felipe Luiz, mas não conseguiu. No contexto, o BAP colocou a dúvida aí sobre o futuro de José Boto no pacote de bagagens, tá, gente? E daí ele foi bem sincero, né, ao ser perguntado, e ele falou a seguinte frase: estou aqui para falar que somos heptatri. Se falou tanta bobagem, tanta tolice essa semana, eu acho interessante que uma porção de gente aí que não conhece nada, não está dentro do clube, não ouviu aí de mim
fica opinando aí e 45 milhões de pessoas ficam enlouquecidas. Com isso, quando a gente toma a decisão, a gente faz o que tem que fazer. E pronto, hoje somos heptatri. É isso que importa, nada mais relevante do que o Flamengo quer ser campeão, disse aí o presidente BAP. Ele fugiu de todas as perguntas relacionadas à demissão de José Boto. Mas como todo mundo sabe, né, essa semana o José Boto já foi aí, já foi avisado que vai ser demitido pelo presidente. E mais uma, o Flamengo está atrás do Edu Gaspar, que estava no Nottingham Forest. O Edu Gaspar ele foi demitido na noite de sábado lá na Inglaterra do time do Forest. Então ele está agora pronto para assinar um vínculo com o Flamengo. Ou seja, Boto, Edu Gaspar chegando, com certeza a demissão do Boto ela será eminente. Ou pode também acontecer o inverso, né? O Boto trabalhar ao lado de Edu Gaspar ali dentro do Flamengo, tá, gente? Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a premiação do Campeonato Carioca depois do jogão de ontem, né? Rossi mais uma vez salvando o Flamengo. O Rossi, meus amigos, ele simplesmente ele é o mago dos pênaltis, né? Tá salvando o Flamengo em quase todas as disputas de pênalti. E a premiação, o Flamengo levou aí a premiação só da final, 10 milhões de reais. Ao todo, o clube sai da competição aí com mais de 20 milhões nos cofres, tá, gente? Antes do Fla, havia ganhado aí 10 milhões por conta fixa de participação e direito de televisão, tá? O vice-campeão Fluminense ganhou 5 milhões com a derrota na final. O Flamengo bateu aí o rival, né, nos pênaltis por 5-4, e o Flamengo vai levar então essa premiação aí de 20 milhões de reais. Há muito tempo que a premiação do futebol carioca, do Cariocão, não tinha premiação, né? Os times só jogavam pela taça. Mas esse ano a FERJ voltou a premiar aí o campeão e o vice de novo, né, gente? E por incrível que pareça, eu vejo muita gente falando, pô, mas nós pedimos uma Recopa, nós perdemos a Supercopa do Brasil. Gente, o Campeonato Carioca, ele deu a premiação mais alta que a própria Supercopa do Brasil, a própria Conmebol Recopa. Então o Carioca, ele, entre os 3 títulos disputados, em termos financeiramente, ele foi o campeonato que rendeu mais ao Flamengo, rendeu mais de 20 milhões de reais, né? Lógico, a Recopa ela rendia 6 milhões de dólares, se eu não me engano. A Supercopa, 11 milhões de reais. Então, o Cariocão, ele deu a premiação mais alta que a própria Supercopa. Além disso, os rivais zoando o Flamengo, falando que o Flamengo ia jogar a segunda divisão do Carioquinha, que tudo mais, tá aí, para mostrar que esse elenco é vencedor. O Flamengo saiu de um quadrangular de rebaixamento, quase ali, para ser campeão carioca mais uma vez. Dito isso, nação, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês. Não se esqueça de se inscrever e dar aquela moral pra gente. Valeu. Tamo junto, saudações rubro-negras.